O ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmo. Como co-criadores, como filhos infinitos manifestar o poder do Criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia, de amor. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa há mais ou menos 15 anos depois de estarmos aqui pela última vez, e ser recebido como um lar de esperanças, receber as instruções como uma universidade de almas e os estímulos para a cura como se estivéssemos e estamos no hospital de misericórdia. A cura pelo amor é o título da palestra da obra com o mesmo nome, de Bezerra de Menezes, por Sidney Carvalho. O que vai ser dito ainda não sei, mas normalmente, com exceção de você, que eu lembro muito bem, e de algumas mentes e rostinhos que eu estou percebendo, não mais de 10, o restante ainda não me conhece fisicamente. Então eu costumo fazer um trato que é mais um contrato do que qualquer outra coisa. Mas só tem 4 cláusulas. E a primeira é que vocês não acreditem em nada do que eu disser. E eu posso estar inventando exatamente tudo. Então eu gravo tanto áudio quanto vídeo. Se um falhar, porque eu vou dizer algumas obras que vão ser intuídas, inspiradas, e fica registrado para vocês ir lá e conferir se eu inventei ou se realmente existem as informações. Porque certa feita em Três Lagoas, fizemos uma viagem nas 13 obras de André Luiz. De nosso lar, a vida continua. E já em nosso lar, uma coisa me chocou quase que de imediato, que o amor é a alma da vida. E o nosso corpo é 100% água. Eu me choquei à época, porque não entendia. E na obra Entre a Terra e o Céu, por exemplo, um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico, que a cura de todos os seus males reside nele próprio. E assim fomos viajando e no final a pessoa diz: você inventou tudo isso. Porque eu li todas essas obras e nada do que você disse está nas obras. Para estar sendo gravado, como estamos agora. Tenha humildade, vai lá e consulta. Porque às vezes eu digo até o capítulo e recito até parte da mensagem como eu fiz agora. Mas tem pessoas que nem vendo, crê. Por isso, a primeira cláusula. A segunda, eu quero falar muita coisa de pouca coisa, para aprofundarmos na pauta. Embora muitos preferem que eu fale pouca coisa de muita coisa, que é o contrário. Fique na superfície. E eu gostaria de falar de coisas simples com profundidade, já que de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi. E a última pergunta é:
quer que eu fale mais do mesmo ou acrescente alguma coisa no já dito? Ou seja, eu posso colocar um ponto no conto de alguém para falar o que eu entendi do que eu estou lendo? Porque quando Divaldo Pereira Franco reporta a Bezerra de Menezes, e Divaldo Pereira Franco tem um português, para mim, quase perfeito, com exceção de uma única frase. Ele pronuncia culpa e não culpa. Acredito, para ficar a marca do baianês, para honrar a sua raça de baiano. E ele fala assim: Bezerra de Menezes são... Não tem alguma coisa errada com o verbo? 10.000 espíritos. Falei, que negócio é esse? Aí eu fui estudar, porque ele fala que até hoje, todos os dias, ele lê uma questão do Livro dos Espíritos. Após 18 anos de estudo, de capa a capa, ia e voltava, recomendado por Viana de Carvalho e Joana de Ângeles. E no Livro dos Espíritos, na questão 144, Kardec quis saber o que era a alma do mundo. E a resposta foi que é preciso entender a alma do mundo como um conjunto de espíritos formando uma só realidade sob a regência de um espírito-chefe. Isso está também em nosso livro, na página 39, na Revista Espírita. E ficou mais grave ainda para o meu lado, porque afirma que todos os encarnados e desencarnados, sob a regência do espírito-chefe, formam a alma do mundo. E nós estamos dentro de outros seres encarregados de fazer a Terra progredir. Aí eu fiquei imaginando ao vir para cá se vocês de fato estão dentro de Bezerra de Menezes. Você faz parte dele? Isso é Kardec. Se alguém quiser vir aqui ler, eu ficaria feliz. Porque Paulo de Tarso já dissera que nós somos células do corpo do Cristo. Para que sejamos células, eu faço parte. Nele existimos, nos movemos e vivemos. Vocês podem imaginar que seria em Deus. Isso não faz muita diferença para esse momento. E Divaldo ainda soltou mais uma que me deixou fora do prumo. Vocês acreditam que um ser que hoje é chamado de pré-humano, amanhã chegará ao reino humano? Nós acreditamos nisso no Espiritismo. Hoje eu sou um gnomo, um duende, porque está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Ele narra que um pré-humano jamais chegará ao reino humano sozinho. Unem-se centenas e milhares para formar uma só consciência. Isso parece meio maluco, não parece? Olha para o corpo de vocês. A mesma lei que rege o micro, rege o macro. Então, o mesmo que está em cima, está embaixo. O que está dentro, está fora. E se você olhar para o corpo de vocês, ele se comporta como um. Mas cada sistema tem a sua consciência. Você pode dialogar com ela. E cada órgão tem a sua consciência. Do contrário, Emmanuel, na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, não nos recomendaria falar do reino divino, do Evangelho aos nossos órgãos que são vivos e educáveis. Joana de Ângeles não nos recomendaria envolvê-los em vibrações de amor e convidá-los a voltar à normalidade. E antes conversar com as imperfeições morais, os vícios. Creio que aqui vocês não têm esse hábito
Pessoal aqui sabe fazer feitiço? Eu ensino, eu aprendi no Espiritismo. Você sabe? Querem aprender? Macumba. Eu fazia macumba, hoje eu faço a boa cumba, mas eu ensino também a fazer macumba. Bruxaria, quem quer aprender? Também ensino. Quer aprender magia negra? Deixa eu olhar no rostinho de vocês para ver se tem algum mago ou alguém aqui que faça magia negra. Vou dar só uma dica. Para o autor daquele primeiro livro, Daqui para Lá, que nós tivemos a honra de prefaciá-lo, Jesus é a Jerusalém Renovada, livro que marcou a minha vida, e depois eu explico por quê. Ele narra que a pior magia negra é falar da vida alheia. E vocês não fazem isso, ninguém faz. Que Chico Xavier alertou-nos, meu filho, a fofoca também mata. Paulo de Tarso, na terceira carta aos Romanos, no primeiro versículo do capítulo 2, já afirmara: indesculpável o homem que se arvora em ser juiz, porque em julgando os outros condena a si próprio, porque atrai para si tudo aquilo que condena nos outros, e é da lei que ele vai passar pelas mesmas coisas que agora condena. Mas isso não é novidade, Jesus já tinha alertado: não julgueis, porque com a mesma medida que medir os outros será medido, e de acordo com o seu conhecimento, às vezes com maior severidade. E Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, também, ele fala que é indesculpável alguém que usa a mentira, a maldade, a maledicência, a calúnia, para difamar alguém, porque em fazendo isso, além de condenar a si próprio, e a lei só deixa a pessoa em paz na sua consciência o dia que ela corrigir todo o desastre que ela fez. Lembra um tempo atrás que alguém narrou que uma jovem senhora tinha feito alguma coisa que ela não fez e a comunidade linchou ela e tirou-lhe a vida? E era mentira? Normalmente, julgamos nos outros aquilo que tem dentro de nós. Isso deu origem a um item inteiro de nosso segundo livro, por mais de 30 autores diferentes falando a mesma coisa. Emmanuel, por exemplo, em Pensamento e Vida, no capítulo 8, o que eu julgo no outro, eu gravo de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de minha alma, e mais tarde a vida vai me convidar a passar pelas mesmas coisas que agora condenei. A vida é o espelho da alma. Se eu não sou o que eu estou vendo, o que nasce de dentro de mim é compaixão, piedade, misericórdia. Agora, se eu fico de palanque apontando, é porque a chaga está em mim. O outro pode ter também, só que eu vejo no outro com o que eu tenho em mim. Se eu já não sou mais orgulhoso, eu vou enxergar com a outra face, como nos ensinou Jesus, com a humildade. Se eu já não sou mais um desesperado, se eu encontrar alguém desesperado, eu vou enxergá-lo com os olhos da esperança. Se eu não sou mais uma pessoa triste, eu vou enxergá-lo com os olhos da alegria. E assim sucessivamente, porque vemos no outro, repetindo o que nós falamos, mas acrescentando um ponto: o que eu estou vendo diante de mim? Deus. Todos nós somos expressões de Deus, ou não somos? Porque nós existimos dentro dele, e ele dentro de nós. Se eu disser que amo a Deus, a quem não vejo, e odeio meu semelhante a quem vejo, eu sou mentiroso, conforme Pedro
em suas cartas. Por isso, se o tema é a cura pelo amor, foi Bezerra de Menezes que nos deu a honra de mudar a nossa mediunidade de cura para a oratória. Todo o processo acontece durante a fala. Se alguém estiver em sintonia, se fizer merecedor daquilo que busca. Porque conforme Bezerra de Menezes, temos uma fonte inesgotável e inestancável da energia amor. E o amor é que cura, segundo Joana de Ângeles também. Se eu amo, a cura acontece naturalmente. Se eu espero o seu amor, eu recebo apenas alívio. Por isso, o amor faz bem a quem ama. Assim como o perdão liberta a quem perdoa. Porque se eu disser eu não perdoo você, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu condenei a mim próprio. Paulo de Tarso. Por isso que perdoar a um amigo é dar prova de amizade. Agora, perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. E se a cura pelo amor, e o amor existe dentro de nós, e nós somos sempre a soma de muitos, porque essa ideia é de Emmanuel. Se quiser, eu posso voltar lá em Kardec. Eu só estou encolhendo algumas coisas por conta do tempo, porque a fala levaria 1h10. Então vou suprimindo algumas coisas, mas isso está em Kardec. Vocês podem ir lá na Revista Espírita de fevereiro de 1866, junho de 1866, tem 2 artigos chamados O Sono do Espírito. O Dr. Calais estava manifestando para Kardec, querendo entender o que estava acontecendo com ele. Porque quando era encarnado, ele buscava a cura de seus pacientes nas falhas morais que estragavam o corpo. Consertando a causa, desaparecia o efeito, ele não dava medicação. Porque o câncer, uma das chagas mais dolorosas que temos hoje, muitos criaram as suas teses, mas para Ramatiz, o câncer é o nosso karma mediante o prejuízo que dermos aos outros, pela fofoca, pela maldade, pela maledicência, pela calúnia, pela difamação ou todo o prejuízo que dermos ao próximo. E eu descobri e sarei de 16 processos mudando o meu comportamento. Jesus ensinou-nos: ore pelos que vos perseguem e caluniam. Eu não sabia por que isso dava certo, mas Amélia Rodrigues é um dos 12 discípulos de Jesus. Se alguém me provar o contrário, eu mudo de opinião, porque eu não estou falando o que alguém me disse, eu vi. Porque existem os registros acásticos, não existe? Se quisermos entender alguma coisa, é só pedir, se tiver objetivo enobrecedor. E ela narra que a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora. E Ramatiz, na obra que eu disse que ia citar, o porquê ela marcou a minha vida, enquanto eu não reconciliar com o entorno, eu não tenho condição para enfrentar o mundo interno, porque os piores adversários estão dentro, não estão fora. Isso vários autores, a começar por Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e etc. E quando eu enfrentar os meus próprios tormentos, perdoando a mim mesmo e transformando a minha realidade viciosa em virtuosa, agora eu posso encontrar o Cristo que vive dentro de mim. Porque Ele que diz que somos deuses, que o reino de Deus estava dentro de nós.
E se o reino está, segundo Miramês, Deus e o Cristo também estão. Por isso, quantas pessoas estão esperando a volta do Cristo como fizera há 2000 anos? Vai ficar esperando, e muito tempo, porque ele está voltando, segundo Bezerra de Menezes, no comportamento de cada um. O Cristo é o sol de nossas almas, é a consciência que traz a mensagem do Cristo como governador supremo do planeta Terra. E às vezes fazemos a confusão que Cristo e Jesus é a mesma personagem, não fazemos? Quem acredita nisso? E tem vários autores. Cristo é o mensageiro que veio do... Jesus é o mensageiro que veio do Cristo. Como nós somos almas que viemos do nosso próprio Espírito. Vamos lá no Dr. Calais. De repente ele sai do corpo físico pelo processo da morte e segue curando almas. E por ser a cada um conforme as suas obras, de repente ele se vê fora do corpo espiritual, dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele questiona-os a respeito de algo sobre a medicina e eles respondem. E quando eles responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. A isso chamamos consciência, a soma de nossas vivências, que segundo Kardec, obras póstumas, fotografia e telegrafia do pensamento. Com um pensamento bem arquitetado, eu entro em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E se nós acreditamos que passamos sendo átomos e depois animando-os em todos os corpos, minerais, vegetais, animais, pré-humanos, até chegarmos aqui, é justo imaginar que um dia você foi uma bela lagartixa. Depois você vai me explicar como que você conseguiu engolir um escorpião numa bocanhada, que a gente vê dentro de carro elas fazerem isso, sem morrer. E ela constrói numa semana e pouco um rabinho novo. Uma salamandra, mais ou menos do seu tamaninho, se você cortar a perninha dela, ela constrói uma outra em pouco mais de uma semana. Se você cortar a perna e colocar no lugar do rabo e vice-versa, a perna que colocou no lugar do rabo vira rabo, e o rabo que colocou no lugar da perna vira perna. Mas nós não fomos esse povo. O que eu aprendi foi isso, acessar as minhas vivências e evocá-las, porque isso está na obra Nem Céu e Nem Inferno, que é o nome original da obra de Kardec. Ele escreveu essa obra para provar que não existe nem céu como um lugar e nem inferno também. Ambos são estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no céu, no paraíso que eu criei para mim, em qualquer lugar. Agora, se eu estou com a minha consciência em chamas, por mais que eu esteja no reino dos céus, eu vou estar no meu inferno particular. Como André Luiz. O umbral de André Luiz era um lugar? Quem acredita que era? Quem assistiu o filme? Quem assistiu o filme, levanta a mão. Há bastante gente até. Lembra quando ele veio visitar a família? Que quando viu o concorrente lá no seu lugar, quis torcer-lhe o pescocinho? E ele voltou para o umbral sem sair do lugar? Então o umbral era um lugar ou era dentro? Porque quando ele reconheceu Deus, porque ele era ateu, embora era um médico e cientista fantástico, Carlos Chagas, mas ele fazia tudo em nome da ciência, não acreditava em Deus. Mas diante daquele sofrimento, 8 anos de autoacusação, porque quem o estava acusando eram os seus próprios tormentos. A consciência de culpa, a consciência torturada, a autopunição, não eram seres de fora. E quando ele se rende e ajoelha-se e pede socorro ao Deus
que com certeza estava dentro dele. E Clarence aparece de imediato. E ele pergunta: por que demorou tanto? Mas eu sempre estive aqui. Aí só não enxerga quem não quer, que Clarencio é o eu superior do próprio André Luiz. Porque a obra de André Luiz, se vocês olharem com os olhos do amor, é uma autobiografia. Na obra Missionários da Luz, quem eram os 3 médios desequilibrados? O que comia demais, o que usava o sexo de forma indevida e o que bebia demais. Não estava lá 3, ele estava olhando para quem? Se não acreditar, pergunte a ele, porque nós perguntamos. O que é o amor? Antes dele não existia a criação para Joana de Ângeles. O amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades, segundo a autora. Por ser o prolongamento do psiquismo divino, ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E o que é o prolongamento do psiquismo divino? Vocês sabem? Claro que sabem. Já estudou o Espiritismo, não estudaram? Fizeram o dever de casa direitinho? O prolongamento é o Espírito. O Espírito é uma fração desse psiquismo divino para Viana de Carvalho, Joana de Ângeles, Hebe Sajan, em base científica do Espiritismo lá, contemporâneo de Kardec e vários outros. E o amor é a reunificação desses espíritos como princípios inteligentes do universo, como átomos primitivos, como mônadas primevas, em unidades cada vez mais amplas. Tente imaginar com Kardec na questão 613 do Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes, que na obra A Gênese, capítulo 6, não existe nada em a natureza que não seja uma porção desse elemento único em todo o universo. Um inseto, um embrião, uma molécula e etc. Mas para quem leu a questão 27 do Livro dos Espíritos e fechou ali o seu pensamento e não estudou o restante, não vai perceber que logo na questão seguinte ele já muda de ideia. Ele, o próprio Kardec, se esses 2 elementos vêm ou não de um princípio único, é o que ignoramos. Ele admite a ignorância por 3 vezes. Sábio é quem admite a ignorância por uma vez. Então ele é 3 vezes sábio. E na questão 29 ele refaz o pensamento e começa tudo de novo. Se o fluido universal, porque lá existia a matéria, o espírito e ainda um terceiro elemento que era o fluido universal. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito também não fosse. Questão 27. E na questão 29, a matéria é imponderável, quer dizer, a matéria é ponderável, você pode medir, você pode pesar, a que você conhece, sim. Mas não a matéria primitiva, esse elemento primitivo que é a base do fluido universal. Mas agora, o espírito é que compõe o fluido. Ele começa como fluido. Você sabia que o passe, a energia que você usa é espírito? Isso é André Luiz. Está aí nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Vai lá e estuda para vocês verem. Tudo é espírito. Ele. Então aprendi isso muito cedo. Esse espírito simples e sem ciência, ele não aumenta e nem diminui. É a menor partícula do cosmos. Ele vai juntando-se 2 ou mais. Por exemplo, quantas células vocês têm no corpo de vocês? 100 milhões? 100 trilhões? 200 trilhões?
ou conforme o cientista Deepak Chopra, 600 trilhões de células humanas que formam 10% da massa física de nosso corpo. E 90% da massa do nosso corpo são vírus, ou composta de vírus, ultravírus, micróbios, vermes, e foram criados para sustentar o corpo e não para destruí-lo. Aí você fica com febre, quer impedir o trabalho do seu sistema imunológico? Você tem uma infecção, você quer matar o vírus? Vai resolver? Vai matar o corpo. Depois que eu descobri isso, nunca mais tomei remédio, tem 30 anos basicamente. Porque é simples, 3 mestres nasceram contemporâneos de Kardec. Kardec nasceu quanto? Dia 4 de outubro, dia 3 de outubro de 1804. 4 é Francisco de Assis. É contemporâneo, você sabe que é o mesmo, só época diferente. E Claude Bernard nasceu em 1813. Anthony Béchamp em 1816. Louis Pasteur, 1818. O Pasteur acreditava que eram os vírus, vermes, micróbios que criavam as doenças, bactérias, e passou a vida inteira desenvolvendo remédios, antibióticos, vacinas. E Claude Bernard disse a ele: isso não é verdade. Não são esses seres que criam as doenças, são os ambientes. Se as pessoas estiverem perturbadas, eles se rebelam contra elas e fogem dela, e quando fogem, o corpo começa a desmanchar. E Anthony Béchamp provou que os elementos que André Luiz, vai ficar mais fácil aqui com Leon Denis. Leon Denis fala que tem parasitas vivendo no interior de nossos átomos. Parasitas. E para Anthony Béchamp ele chamou de prótides. E esses pequenos parasitas somos nós que criamos. E André Luiz deu a eles o nome de vampiros. Vampirismo são esses seres que nós criamos, que transformam em vibriões psíquicos, em larvas mentais, e atacam o organismo de quem os cria. Então Anthony Béchamp provou, não só o ambiente é que gera a doença, mas é o próprio doente que cria a doença. Porque Deus não criou doenças. Jesus não adoeceu. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 35, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. O Evangelho. Mas a gente pensa que Evangelho é um livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, que é uma coletânea de livros. Mas não é isso que Emmanuel nos ensina na obra Irmão na lição Renúncia. O Evangelho não está aqui, nem acolá em outros livros, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração. Está na obra Irmão na lição Renúncia, como eu disse, repetindo. E se eu não disse, se foi só mental, ficou dito. E Joana de Angelis fala que é um repositório de força, vitalidade e vida, uma fonte inesgotável, conforme está na obra Espírito e Vida. Quando colocamos o Evangelho em movimento, pela alavanca que nós chamamos de oração, ele se transforma na bioenergia, que é o amor tornado visível, os fótons, que nós chamamos de energia quântica, os quantos de energia que tem a capacidade de reconstruir os tecidos. Assim, se eu sei o que é o amor, onde está, e o amor é sinônimo de Evangelho, como colocá-lo em ação,
Porque a oração não é balbuciar palavras, a oração é um ser. O senhor já estudou a respeito? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ir lá no item 23 do capítulo 27 que vocês vão encontrar. A oração é a primeira filha da fé. E a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Porque o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Não foi o que Lázaro grafou no item 8 do capítulo 11 do próprio Evangelho citado? E no início o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem possui sensações. Mais instruído, o homem possui emoções. Joana de Ângeles complementa. Mais purificado, ele possui sentimentos. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E no ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes virtudes, as sublimes revelações. E a nossa consciência não é o acúmulo de saberes, mas o discernimento do conhecimento vivenciado segundo Carl Gustav Jung. Então, o que nós chamamos reino de Deus em nós é onde está o aglomerado de virtudes que construímos. Não por acaso, no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro: o amor é o instinto que se elevou de acordo com o progresso realizado. E o dever é lei da vida. Ele reflete ou representa na prática o exercício de todas as virtudes. A paciência, a abnegação, a piedade, etc., são filhas do amor. E ele é filho da fé. E se vocês tiverem o cuidado de ler Caritas, o Espírito que ditou a mensagem, vocês vão perceber se não adulteraram conforme a tradução, porque tem traduções da nossa doutrina que dá vontade de chorar. Mas pega um lençol já de uma vez e chora de tristeza. Porque num lugar está dedução, no outro está indução. Eu não tive a honra de estudar, senão o primeiro ano primário incompleto. Mas parece que isso tem uma diferencinha, não deu tempo de chegar nesses estágios. Tem obra como a Gênese, o homem é o corpo, ponto. Noutras traduções, o homem é um pequeno mundo, o diretor desse pequeno mundo é o espírito, o princípio dirigido desse espírito é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus. Não tiraram nada, né? Veja a quantidade de informações que tiraram. Tem tradução que o Evangelho segundo o Livro dos Espíritos tem 957 questões, e não 1019. Está alcançando o meu pensamento até aqui? Eu não vim facilitar a vida de vocês. Tudo que eu sei, vocês também sabem. Ensinar é lembrar o outro que eles sabem tanto quanto você. Aprender é recordar o que nós sabemos, é o que fez e ainda faz e fará sempre Jean Henrique Pestalozzi. Ele não dava matéria como os professores de hoje dão. Ele entrava na consciência dos alunos, porque educar é fazer emergir do ser o que ele possui. O que faltava de informação ele levava para a natureza, aprendia com a natureza o que faltava àqueles espíritos. Então, se ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você, se aprender é recordar o que já sabemos, fazer é demonstrar que nós sabemos. Então, se eu falo que uma lagartixa pode fazer um rabo novo, eu também reconstruí o osso da mandíbula, destruído por um processo cancerígeno, em 20 dias. Se eu perder para a lagartixa, eu vou ganhar de quem? Eu acredito e sei como fazer e faço. E não sou melhor do que vocês, sei muito menos do que vocês.
Por exemplo, nós temos um caso que foi considerado para a medicina milagre. A menina Rafaela, de Dourados, Mato Grosso do Sul, ela estava na UTI há mais de 80 dias. 60 dias, desligou os aparelhos, ela ficou em coma por 60 dias. Fomos visitá-la, juntamente com a Adriana Rochas e o seu pai. Eu não vou citar o nome do pai, Rafaela pode ter muitas, né? E conversamos com o espírito dela. Ela é a alma, como Leon Denis mostra na obra O Problema do Ser, o Destino da Dor. A alma estava deixando o corpo morrer, e o espírito designou uma nova alma para consertar o corpo, e ficou 4 anos consertando o corpo. Está na obra O Problema do Ser, o Destino da Dor. Eu só sei que de repente a menina Rafaela acorda e já pede de cara um pão de queijo. Mas nessa história o mineiro sou eu, tchê. Eu sou. Então, ao transferir parte da nossa alma para ajudar a alma dela, ficou alguém que gosta de pão de queijo, para mostrar que tem alguma coisa de nós que fica no outro quando aplicamos um simples passo. Então, conversamos com ela, com o pai, e após a nossa visita, o pai continuou estimulando, e ela está em casa, conversando normal. O assombro dos médicos, ela comia pela sonda, atrofia tudo. Como que volta falando normal, que você tem que aprender tudo de novo praticamente. E come um pão de queijo que não é tão macio, sem engasgar e sem nada. Ele vai contar em breves dias numa live conosco como foi o processo para incentivar outros. Porque se ele tivesse desistido, assim como a mãe, a família da filha, ela não estava aqui. E não voltou só ela. Lá tem algo do pai, tem da mãe, tem no nosso universo, e até da sua própria consciência, que deve ter feito um upgrade. Porque quem estava no comando estava desistindo da vida. E voltou alguém com sede de viver. E não é só essa. Essa é uma jovem, mais ou menos 20 anos de idade. Mas se conversa com a criança que nasce prematura, que vai para a UTI e fica 33 dias. Um número até interessante, né? Só que sem chance de volta. E ao conversar com a consciência desse pequenino, ele passa um recado para a família, dizendo, porque nós falamos da expectativa, do investimento dos pais, da esperança de tê-lo nos braços, porque eles não tinham pegado o filho nos braços ainda. Diga-os que eu vencerei todos os obstáculos e em breve estarei com eles. E está. Esse lá de Limeira. O nome é forte, Mateus. Não é qualquer um. Então, o espírito é um sol, segundo Kardec. A alma é uma diminuta fração. O homem é um pequeno mundo. Se o diretor que construiu o corpo é o espírito, eu, como alma, não sei como funciona o meu corpo. Você sabe? Eu falei, quando eu li isso, eu não sou o espírito. Leon Denis mostra que nós somos uma fração diminuta do espírito. Se eu souber me reconectar com ele, eu posso fazer prodígios. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. É o que vemos na questão 909 do Livro dos Espíritos. Há um meio prático, além de prático, o mais eficaz, e além disso,
para vencer as nossas deficiências e ainda afastar os espíritos maus? Sim. Conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade, vocês conhecem? Eu tive a honra de conhecê-lo. Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria lá no Egito. Porque nós somos viajores da eternidade. Eu lembro de 8.000 anos da minha história, mas eu não sou nem do planeta Terra. 8.000 anos daqui. Você é daqui? E eu sei de onde vim, que eu já voltei lá. Nós somos viajores da eternidade e somos seres multidimensionais. Quem tem clarividência está me vendo no corpo ou fora dele, uma consciência una ou mais de 30 falando ao mesmo tempo com o mesmo microfone. Pode olhar quem tiver clarividência. E não só os elementos componentes da minha consciência, outros parceiros espirituais também, porque assim somos. Quando entendemos isso, ao invés de pedir ajuda para o outro, como fizera Jesus com a samaritana no poço de Jacó, que Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, narra que Jesus é o Espírito, o poço de Jacó é o coração e a samaritana é a alma encarnada. Ele pediu a ela a água do seu poço, as virtudes da sua alma, porque as nossas virtudes alimentam o Cristo que existe em nós. E ele disse que se desse da água dele, da virtude que compõe a sua própria essência, ela nunca mais teria sede. Com certeza seria mais ou menos o que Paulo de Tarso um dia dissera: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, se o amor é a alma da vida para Joana de Ângeles, e a alma em si só se nutre de amor para André Luiz, a batatinha que você come é amor, é um dos estágios desse amor. Você está comendo um amontoado de espíritos, ou se você preferir, evangelho, porque Bezerra de Menezes fala que o evangelho está no ar, está na água, está nos peixes, está nas aves, assim como Caena, Miramês e outros. Então o evangelho é o que nós chamamos de amor em ação, e de acordo com o que eu preciso, o amor gera vida. Se a vida já está constituída, o amor pode nutrir a vida. Se ela precisa de diretrizes, ele se transforma na lei, porque ele começa como substância que gera, transforma no elemento que nutre e termina como a virtude que é lei que organiza e mantém. Por isso, se ficou meio indigesto Caritas ser um espírito, vocês acreditam na mensagem, na psicografia de Divaldo Pereira Franco? Porque eu não acredito, eu tenho certeza. Então estude a obra de Amélia Rodrigues chamada Pelos Caminhos de Jesus, só o capítulo 23 chamado O Anjo da Misericórdia. Vocês vão perceber ela narrando com riqueza de detalhes que 3 entidades de alta hierarquia chegaram aos pés da cruz para falar com Jesus, para dizer a ele que fracassaram com ele, que foram expulsas do coração do homem. E a primeira se achegou dizendo: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A segunda: tu te lembras, eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos,
indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. Se uma célula é feita de moléculas, que é feita de átomos, o que nós chamamos de indulgência dentro da caridade é composta de 3 potências: da piedade que atrai, da ternura que acalma e do entusiasmo que reergue. A indulgência tem isso, ela atrai, acalma e reergue. E vocês vão perceber que, se é perdão, o perdão tem 3 estágios. E eu preciso reconhecer que não foi bem a minha atitude, arrepender da situação e tomar consciência, e depois reparar o que foi feito. Porque não adianta eu pedir perdão para você, eu tenho que ressarcir você do prejuízo que eu te dei, se foi fisicamente, se foi psíquico, emocionalmente, se foi moral e espiritualmente. Não basta pedir perdão. E além disso, eu violei uma lei que está na minha própria consciência. E enquanto eu não me reconciliar contigo, eu não fico em paz com a minha própria consciência. Por isso, se querem curar-se de todas as coisas, basta mudar o comportamento, de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora basta, segundo o Greg Braden, num experimento científico, para fortalecer o sistema imunológico em mais de 300.000 vezes, exercitar a gratidão pela vida, a alegria de vivê-la, a esperança de melhoras, o amor, o apreço. Só isso. De fora para dentro, selecionar o que lemos, o que comemos, o que bebemos, o que ouvimos, ou seja, tudo o que canalizarmos pelos nossos 5 sentidos. Porque alimento é informação, e o que comemos após engolir, o corpo não absorve mais do que 5%. O ar que respiramos nutre o corpo em mais de 70%. O banho nutre o corpo de acordo com o nosso comportamento embaixo do chuveiro. O uso equilibrado da água. O não desperdício de coisa alguma. O aproveitamento total da energia e o fazer o máximo com o mínimo nos leva a economizar de 30% a 60% da energia. Por isso, se Jesus estivesse aqui hoje, e está dentro de nós, Ele acrescentaria ao que dissera. Não é o que entra pela boca, mas o que sai. Ele falaria o que entra e o que sai também. Imagine vocês se eu estiver de mau humor e for confeccionar o alimento de vocês, e vocês estiverem fora do prumo e criticar o meu comportamento, sem ter lido Kardec, que nos ensinou que o sabor depende da educação do paladar, que na questão 32 do Livro dos Espíritos, o que dá cor, sabor e ao mesmo tempo os aromas, fragrâncias a um alimento, é a união de átomos formando moléculas. E ele nos ensinou a criar átomos no Livro dos Médiuns, a criar moléculas na obra A Gênese, e eu posso mudar a conformação conforme está na Gênese também. Por isso, vocês podem errar no sal, que eu não vou dizer que está salgado, porque eu sei mastigar até perder o sabor, que a maioria não faz. Chuta para a esquerda, para a direita e já manda para o gol, não é mais ou menos assim? E às vezes frente a uma TV que mais desinforma do que informa, que está uma tragédia a nossa grande mídia, que há mais de 10 anos desliguei a TV. Escolho
os jornalistas que têm comprometimento com a verdade, que não interferem na informação para ficar informado, mas não embarco em canoa furada mais como embarquei outras épocas. E quando eu como, eu estou inteiro ali. Quando eu bebo, eu bebo. Vocês podem perceber que eu não tomo a água engolindo o copo, a água inteira. Que a sede não está no estômago. A sede está aqui. Se eu jogar a água para lá, para cá, e mais de 35 milhões de pequenas glândulas absorver a força vital da água, passa a sede. E assim com o alimento não é diferente. Então, se eu mastigar de 30 a 80 vezes cada porção de alimento, eu como o mínimo, me nutro o máximo. E lembro de Hipócrates, o pai da medicina, que já dissera há 24 séculos atrás: que seu alimento seja seu único medicamento. E antes disso, disse-nos: a cura está em você. Quanto você está disposto a desapegar da doença para poder sarar? Pode buscar na história, está registrado isso. E Jesus disse depois dele: o reino de Deus está dentro de vós, que é o Evangelho. Sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço, se quisermos, se soubermos e se agirmos. Pensem e ao mesmo tempo respirem, na certeza que o ar está saturado de bons fluidos, pelos espíritos que trabalham a cura nesta casa e hoje com maior intensidade estão trazendo esses benefícios. E segundo o Dr. Newton Zebrack, no espaço, no seu santuário, se podemos dizer, porque é mais do que uma casa espírita com rótulos. Ele estuda o espiritismo, sim, mas a doutrina dos espíritos, que é universal, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não tem cerca nem cerceamentos. Chama-se Obreiros do Amor e da Misericórdia, lá em Embu das Artes, São Paulo. E ele é um médico que recebe um outro médico e faz cirurgias espirituais. Fazem a desobsessão, a fluidoterapia e tem a palestra. Eles tiveram o cuidado de fotografar a água na câmera Kirlian antes da magnetização. E nós sabemos que se eu quiser enriquecer como elementos nutridores essa água, e eu vou mergulhar no centro do próprio átomo, lá onde estão os nêutrons, a força vital da minha mente, dos meus sentimentos. Mas se eu quiser melhor qualificar essa água para ela expulsar os maus fluidos, eu vou interferir na consciência do átomo com as minhas virtudes, que é no cinturão de fótons, que nós chamamos de magnetismo, e vou fazer esta outra contrapartida. Ele fotografou a água antes e após, você antes de tomar a água e após, sua aura. Você antes de receber o passe e após receber o passe. Você antes da reunião de desobsessão e depois. Você antes da cirurgia espiritual e depois. E vocês antes da palestra e depois. Onde a aura aumentou fantasticamente em termos de porcentagem nessas 5 experiências. Da primeira à quinta, a água magnetizada, passe, desobsessão, cirurgias espirituais ou a palestra? Na palestra, é claro. Lá você fala até 1h30, mais de 1.500 pessoas
não se movem na cadeira, porque sabe que a cura está acontecendo ali. Lá foi auxílios ou paliativos. Por isso que você viu Bezerra de Menezes falar que a ajuda é externa. A cura vem da transformação do ser. A ajuda espiritual também, conforme André Luiz, é externa. Eles corrigem o efeito, aliviam as dores. Mas somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura real, conforme está em Missionários da Luz, capítulo 18. Respirem, se acalmem, visualizem-se em paz, em equilíbrio, pensando como Jesus pensou, sentindo como Ele sentiu, falando como Ele falou e vivendo como Ele viveu. Pensando na verdade, sentindo o que pensa, falando o que sente e vivendo o que fala, para que possamos ser as criaturas mais saudáveis, mais felizes, mais pacíficas do planeta Terra. Abraços de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.